Bom dia, estamos aqui apresentando o 7º episódio do EduCast na Escola Tiburcio. E hoje estamos com o diretor financeiro Mauri, especialista em gestão financeira, graduado em administração e técnico em contabilidade, com 27 anos de experiência profissional. Sim, obrigado pelo convite. Viu? Eu que agradeço. Primeira pergunta, você poderia nos contar um pouco mais sobre sua trajetória profissional ao longo desses 27 anos? Sim. Primeiro, eu gostaria de dar os parabéns para a escola, para os professores, os alunos, parabéns pela iniciativa. Muito interessante a gente chegar na escola e ter essa estrutura e essa vontade aí de fazer acontecer algo diferente. É bem o estilo da geração de vocês, né? A geração conectada, a geração da tecnologia, das redes sociais. Parabéns. Obrigado. Eu iniciei minha carreira, sempre estudei em escola pública, né? Então eu tenho um carinho imenso pela escola, pela cidade de Várzea Paulista. E a escola é a base da nossa carreira, né? Então aqui vocês estão dando aqui um pontapé inicial da vida profissional de vocês. Então, assim, é muito importante que vocês absorvam o melhor que a escola possa oferecer para vocês. Curtam esse momento, aprecie cada momento, cada aprendizado aqui, que aqui será uma semente aqui para o futuro de vocês, sabe? É muito importante. Hoje, após 30 anos de profissão, eu aplico conhecimentos que eu tive na escola pública. Eu estudei no Natanael, aqui, a escola vizinha aqui ao lado, né? Então, eu fiz o técnico em contabilidade lá no Natanael. Então, para vocês terem uma ideia, o quanto é importante esse momento da vida de vocês e esse momento aqui na escola. Como sua formação em administração, contabilidade e o MBA em gestão financeira influenciaram sua abordagem na liderança financeira? Olha, é um passo a passo, né? Então, assim, step by step, né? Eu comecei, quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha a opção, ou fazia o magistério, inclusive era aqui no Tiburcio, eu estudei no Irmã Maria, né? Morava na Promec. Então, eu fazia o magistério aqui no Tiburcio, eu fazia o técnico e o mais perto era o Natanael. Então, assim, pela opção que eu tinha, já direcionou minha carreira. Então, eu fui para o técnico, era a escola mais próxima aqui da minha residência. Fiz o técnico em contabilidade. Na ocasião, eu também fazia o Senai, o curso profissionalizante. Então, eu tinha duas opções. Eu seguiria para a área administrativa ou eu seguiria para a área industrial, a área de engenharia. E eu sempre tive um gosto pela área administrativa, eu tinha vontade de trabalhar na área administrativa. Como eu estava no técnico em contabilidade, já ingressou minha carreira para a área administrativa. Então, o técnico me conduziu para a graduação. Terminando o técnico, eu tinha outras opções. E agora? Administração de empresa, ou ia para a área de exatas, ou ia para a área de humanas. Eu fui para a área de exatas, fui para a administração. Na minha época, a graduação de administração, então era bacharel em administração, e eu poderia escolher duas habilitações, ou marketing ou finanças. Eu escolhi finanças já com o braço do técnico em contabilidade. Então, eu já estava na área de exatas, contábil, graduação, bacharel em administração. Eu podia me especializar em finanças, fui para finanças. Então, já fui conduzindo. Terminando a graduação, participei do projeto de estágio, comecei a fazer o estágio em umas empresas. Meu primeiro estágio foi na Saerlac, uma empresa do grupo Renner hoje, que me abriu as portas para o mercado de trabalho. Lá eu comecei a fazer o estágio na área financeira. Então, entenda como é importante essa decisão, né? Se você conduz a sua carreira. Então, o técnico já me conduziu para a graduação já me conduziu para uma área profissional, para um setor financeiro. Entrei na área financeira, gostei, era aquilo que eu gostava de fazer e que eu gosto de fazer até hoje, faço com muito prazer. E aí fui para o MBA. O MBA, assim, ele é um divisor de águas na carreira, tá? Porque ele abre a tua mente para o todo, né? Chegando no MBA, eu tinha também, ou você fazia uma pós baseada no mestrado, educação e tal, ou você ia para a área técnica. O MBA é uma área de negócios, então você se forma é um mestre em negócios, né? Administração de negócios. Com a administração de negócios, ele te abre um leque muito grande de informações e networks para você conduzir a tua carreira. Então, isso foi muito importante para mim. Depois do MBA, as portas assim começam a se abrir, porque você está mais preparado para aquilo que o mercado precisa de você.
Qual foi o maior desafio que enfrentou como CFO ou diretor financeiro e como o superou? O maior desafio? Olha, sabe que ser executivo financeiro no Brasil, no nosso país, é um desafio diário, constante, né? Vocês ouvem na televisão, nos noticiários, o desafio que a vida, o dia a dia das empresas. O diretor financeiro, ele é um braço do CEO, então, para vocês entenderem, é o segundo homem da companhia. Então, a gente é o braço de apoio. E a área financeira é a área que ajuda aquela roda a girar, né? Então, o desafio é constante. Então, são os desafios econômicos, as medidas econômicas, a recessão, guerra. Então, todos esses cenários contribuem para uma dificuldade muito grande na condução do seu trabalho. A grande dificuldade realmente foi a questão, assim, o risco país, né? E as conclusões que a gente teve pós-governo, né? Dois estilos de governos diferentes, todo esse contexto econômico gerou uma crise, né, nas empresas, e aquilo exige muito do executivo financeiro de buscar alternativas para a gente superar essa fase, porque sempre é uma fase, né? Eu sempre digo, para todo problema tem uma solução. O difícil é você encontrar essa solução, né? Esse é o grande desafio. Então, você citou que teve muitos caminhos para você chegar até onde você está. E qual dessas funções que você teve como diretor, qual que mais te marcou? Olha, você fala entre as funções dentro da área financeira? Isso. Olha só, como eu disse para vocês no início, eu comecei desde o estágio na área financeira, então eu passei por todos os sistemas e subsistemas da área financeira. Então eu comecei como estágio, assistente, analista, supervisor, coordenador e diretor. Então, assim, tudo isso foi me dando bagagem para chegar na posição onde eu cheguei, né? Então, assim, a grande, como que é mesmo que você falou? Passagem, né? A grande passagem, né? Então, quando você chega no nível que você chega no CFO, você já começa a ser o diretor financeiro, já começa a tomar mais decisões estratégicas. Você começa a sair um pouco do operacional e começar a ver a empresa como um todo. Então, esse é um grande desafio, assim, é um up que dá na tua carreira, que você começa a deixar o operacional, mesmo com um braço no operacional, você já deixa o operacional já com uma visão estratégica do todo e apoiando nas decisões da empresa. Como você aborda a reorganização financeira de uma empresa que está em uma crise? Olha, a reorganização operacional de uma empresa, inclusive eu foquei minha carreira nisso, né? Minha carreira ela foi pautada aí para estruturação e reestruturação de empresas, principalmente as empresas familiares. É super necessário. Por quê? Quando você está diante de uma crise, a primeira coisa que você precisa se situar dentro daquele ambiente. Olha, eu estou com uma crise, qual que é a minha crise? A minha crise é mercado, a minha crise é gestão, a minha crise é produto, né? Então, diante de todos esses fatores, junto com os outros pares na empresa, claro, você faz um mapeamento da situação e aí você começa a buscar alternativas para superar aquela fase. Poxa, a nossa crise é mercado. Bom, então onde estamos situados no mercado, o que precisamos fazer para a gente possa recuperar? É mix de produtos, é desenvolvimento de novos produtos, é mudança de foco, vamos atuar nesse segmento, essa área aqui gera mais retorno, essa área gera menos retorno, vamos focar nessa área ou não. Mapeando todo esse cenário, toda essa situação que você encontra na empresa, você começa a ter uma noção da real necessidade, a causa do problema e buscar as alternativas para a solução dos problemas. Então, vai desde reestruturação da equipe, talvez tenha que diminuir um pouco o quadro, pensar em novas tecnologias, pensar em maximizar a produção, melhorar a hora homem, a hora máquina, economizar energia, desde energia, água,
telefonia, tudo aquilo que sustenta a operação da empresa, para que você possa enxugar as despesas para poder pagar as contas. A empresa em crise, primeiro sinal de crise, não tem dinheiro para pagar as contas. É como se fosse na nossa casa, certo? Apertou lá na sua casa, lá, as despesas estão mais altas do que as receitas, o que você tem que fazer? Provavelmente vocês e seus pais fazem. Vamos cortar a despesa, não é isso? Então, ou talvez vai ter um carro mais velho, né? Vamos vender um carro mais novo, vamos pegar um usado por esse dinheiro. Olha, estamos pagando aluguel, vamos buscar um aluguel mais barato, vamos economizar energia, vamos economizar água, vamos comer, sai para jantar 2 finais de semana, vamos sair só um. Aquilo você enxuga as despesas e começa a sobrar recursos para você superar aquela fase. Superou aquela fase, você se situa de novo e segue o seu fluxo, né? Então, quais dicas você daria, porque aqui tem muitos alunos assistindo, inclusive na sala, então eu queria saber um pouco de dicas que você poderia falar sobre o projeto de vida de alguns alunos, de como ter uma equipe como a sua. Como ter uma equipe como a minha? Olha, a primeira coisa é faça o teu melhor, tá? Então, assim, aproveite cada momento, cada minuto de aprendizado. Isso vai ser super importante para vocês. Quando você dá o seu melhor, com certeza o resultado é positivo. Então, primeiro, fazer o que você gosta, se dedicar, faça com amor e o resultado acontece. Então, estudem, se dediquem, aproveitem o tempo. O tempo, ele é precioso, tá? Então, se vocês estão aqui das 7h30 às 2h, aproveitem esse momento para aprender, para se preparar profissionalmente, respeitando os professores, respeitando as normas, para que vocês consigam criar uma base sólida para conduzir a carreira de vocês. Essa é a minha sugestão e a minha dica para vocês. Pode compartilhar um exemplo em que sua liderança ajudou na transformação da cultura financeira de uma empresa? Sim. Primeiro, o cargo de gestão, o líder, o objetivo do líder é servir. Aquele líder que não gosta de servir, ele está pautado a um insucesso. Porque quando você é um líder, você não cuida só da parte técnica, você cuida da parte pessoal. Você tem um líder, tem 10 pessoas na sua equipe, as 10 pessoas, elas cuidam da parte técnica, mas são valores diferentes, são educação diferente, tem problemas diferentes. Então você precisa ajudar esse membro da tua equipe, trazê-lo para dentro do negócio, respeitando a decisão dele e ajudando ele a superar aquela fase. Porque o todo é o resultado de cada ação. Então, se você está bem na família, se você está bem na saúde, você vai estar bem no seu trabalho, você vai fazer o seu técnico bacana e vai contribuir para um todo. Então, quando você tem isso em mente, respeitando o limite de cada um, absorvendo o melhor de cada um, o sucesso é garantido. Então, como você lida com situações de conflito entre operação de finanças e o que impacta no resultado? Conflitos entre operações? Como finanças e operações. Como você diz o conflito em qual sentido no conflito? É um conflito geral, por exemplo, como você lida com essas... Tá. Então, assim, gestão de conflitos é o dia a dia de todo executivo, tá? Então, assim, eu digo que a gente tem uma demanda maior na gestão de conflito e gestão de pessoas do que na gestão do técnico em si. Porque, como eu disse para vocês, o líder ele tem que tentar absorver o melhor de cada um. É como o técnico de futebol lá, trazendo para uma linguagem de vocês. Vocês vão ver que às vezes troca o técnico, é o mesmo time, troca o técnico, o time começa a ganhar. Por quê? Esse técnico chega com uma visão diferente, ele coloca as peças certas nos lugares certos, então ele tenta buscar o melhor que cada um tem a oferecer, baseado no contexto geral, no objetivo geral. Qual é o objetivo geral? Ganhar os jogos e se classificar, e ser campeão, etc. Né? Gerar receita para o clube. Então tem várias
situações que você precisa estar preparando, absorvendo o melhor de cada um para que isso, no conjunto, chegue no objetivo total, final. Quais foram os maiores... Agora mudando um pouco de papo, né? Tá. Quais foram os maiores aprendizados que a paternidade lhe trouxe desde o nascimento da sua filha? Que a Bianca até comentou. Caramba! Foi ela que deu essa dica. Ah, é? Vocês foram longe agora. Então, a paternidade assim, é algo assim, extraordinário na nossa vida, né? Eu fui pai velho. Eu fui pai com 48 anos, para vocês terem uma ideia. Então, assim, eu sempre foquei na minha carreira, nos meus estudos e tal. E essa questão foi ficando um pouco para depois. E quando chegou a minha vez, eu digo para vocês, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida, foi a paternidade, né? Então, assim, a minha filha, ela mudou minha vida, ela me mudou como pessoa, me mudou como gente. E, assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida aí, na minha vida pessoal nos últimos anos, foi a paternidade. Então, como a presença dela transformou a dinâmica de sua família e a maneira como você enxerga o mundo? Olha, você fala da paternidade da minha filha? Cara, é assim, mudou tudo. A minha visão de mundo, a minha visão de pessoa. A paternidade é algo assim que marcou a minha vida muito, né? Por tudo o que aconteceu, por todos os desafios que eu tive, né? Na paternidade. A minha filha, ela teve um problema no nascimento, então ela ficou 33 dias na UTI. Então, assim, eu era pai de primeira viagem, uma filha na UTI, então a gente superou tudo aquilo e aquilo me deu uma resistência, digamos assim, uma serenidade, acho que é o melhor, né, para administrar, inclusive os problemas, as adversidades. Para todo problema existe uma solução, basta você acreditar em Deus. Principalmente, é muito importante, seja lá qual for a sua denominação, a tua crença, acredite em Deus. E aquilo me ajudou a enxergar o mundo de uma outra forma, sabe? Eu melhorei como pessoa depois da paternidade. Todos nós temos pontos a melhorar, né? No meu caso, eu melhorei muito como pessoa. Houve alguma situação em que você se sentiu especialmente orgulhoso das conquistas dela, mesmo que parecessem pequenas para outros? Sim, ainda no assunto da filha. Uhum. Sim, com certeza. A minha filha, até para vocês terem uma ideia, a minha filha é portadora da T21, trissomia do 21, a síndrome de Down. A gente descobriu isso no 3º mês de gravidez, né? Quando a gente teve esse diagnóstico, o mundo caiu, né? Era algo novo pra gente. A questão da diversidade é algo que é um paradigma ainda a ser quebrado, né? A questão da inclusão. Então, assim, eu já sabia que um desafio gigante viria para mim. A gente superou isso aí, passou essa fase, ela nasceu com as complicações, que a trissomia do 21, ela sempre vem acompanhada de alguma patologia. No caso da minha filha foi intestinal, ela nasceu com uma formação no intestino, ficou 33 dias na UTI, fez uma cirurgia, depois de 1 ano e meio teve uma reconstrução e cada etapa que ela foi vencendo, aquilo era uma vitória pra gente, sabe? Então, assim, superamos a cirurgia, uma vitória. Começou primeiro rolar na cama, foi uma vitória. Começou a engatinhar, uma vitória. Começou a andar, começou a pular, agora tá falando. Então, assim, cada desafio, por mais pequeno que seja, eram motivos de agradecer mesmo pela vitória dela, sabe? E o nome dela é Ana Vitória. Então, a sua paternidade influenciou alguma coisa dentro do seu trabalho? Com certeza. Eu me tornei uma pessoa mais ponderado, digamos assim, né? Porque o executivo financeiro, ele é um cara frio, né? A gente lida com números. E o número é frio. 1 mais 1 é 2, não tem o que fazer, né? Você pode fazer o que você quiser lá que vai dar 2. Tem como mudar, né? Não tem como mudar. Então, assim, o executivo financeiro, ele já é um cara meio que frio, meio que racional. E eu também para minha vida pessoal também, eu trago muito essa essência da racionalidade. Então, eu sou um cara muito racional.
E a paternidade, ela trouxe um equilíbrio entre o racional e o emocional, sabe? Então, assim, me tornou uma pessoa mais ponderada. Hoje eu sou uma pessoa mais tranquila para conduzir até os problemas da empresa. Como você lida com os desafios emocionais de ser um pai de uma criança com necessidades especiais e onde encontra forças no momento difícil? Até desculpa a pergunta, tá? Não, que isso. Essa questão para mim é muito tranquilo. Eu sou muito resolvido com relação a isso. O grande desafio é a preocupação pela inclusão, né? Infelizmente, vocês vejam aí nos noticiários, né, os casos que a gente tem aí de desrespeito, de racial, homofóbicos, etc. Não vem ao caso falar aqui. Mas no caso da inclusão, é o que mais me preocupa para o futuro, né? O que será desse país nosso com relação à inclusão? Será que nós vamos ter acesso a uma escola igual vocês estão tendo aqui, uma criança especial? O que a sociedade fará para ajudar a gente a resolver isso? Então hoje tem várias ONGs, a gente participa de algumas ONGs, participa de algumas instituições, porque quando você está no problema, que você tem a real dimensão daquele assunto. Então, a inclusão social hoje é um paradigma, né? Então, assim, a gente precisa de escola com acessibilidade, né? A gente precisa de alternativas para essas pessoas. Então, isso é o que mais me preocupa nesse momento, sabe? Para a questão do futuro, assim. Até que ponto a sociedade, no geral, estará preparada para incluir essas pessoas na vida social e no cotidiano das empresas, das escolas, etc. Então, voltando mais um pouco ao assunto, você citou todas as dificuldades que acontecem no mundo financeiro. Eu queria que você citasse um pouco sobre essas dificuldades, principalmente aqui no Brasil, que a gente sabe que é bem diferente do lado de fora, né? Sim. Então, ser executivo aqui no Brasil já é um desafio. Eu, particularmente, admiro os empresários brasileiros, porque nosso país é um país de uma riqueza imensa, mas que os problemas são proporcionais à riqueza desse país, né? Então, assim, nós somos o melhor país do agro. O Brasil, ele vai alimentar o mundo, para vocês terem uma ideia. Não existe país no mundo que tenha a capacidade agro que nós temos. Se vocês verem o noticiário dessa semana, saiu o PIB aumentou. E qual foi o grande viés de aumento do PIB? O agronegócio. A indústria caiu, aliás, é uma preocupação. Os primeiros 5 meses foram bem difíceis. A indústria caiu, a produção industrial. E o agro subiu 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, o nosso país é um país que tem uma riqueza natural. O único país que tem energia limpa. Nós temos energia sobrando no país. Nós temos muitas alternativas industriais, pesquisa, desenvolvimento, água, recursos híbridos. Então, assim, nós temos tudo aquilo que um país precisa para crescer. E aqui no Brasil, a gente não tem esse link ainda, não está redondo ainda. A hora que a gente conseguir fazer, todos nós, brasileiros, todas as indústrias, terem noção da dimensão da riqueza, dos recursos que nosso país temos, e os governos virem para uma gestão profissional, uma gestão voltada para o crescimento sustentável, com uma segurança jurídica, com uma condução mais profissional, mais próxima dos negócios, o nosso país vai ser muito grande. Vai ter um desafio, vai ter um ganho muito grande. Então, qual que é o grande desafio hoje? O grande desafio hoje é você ter essa infinidade de recursos e possibilidades e uma deficiência na gestão pública para que possa fazer essa engrenagem acontecer. Então, esse eu acho que é o maior desafio hoje do executivo financeiro no Brasil. Eu acho que essa pergunta acabou agora, né? Certo? Já? Então, foi rápido. Mas então, vou falar um pouco mais aqui, né? Porque ainda tem um pouco ainda. Como você estrutura e desenvolve sua equipe para garantir uma alta performance? Tá.
Olha, a equipe, ela precisa primeiro, tem que ter uma clareza nas informações. A equipe precisa saber qual que é o objetivo da área, qual que é o objetivo final. Então você tem que engajar toda a equipe com foco no objetivo final. Você tem que ter uma transparência nas informações. A equipe tem que saber o que cada um precisa chegar para que o resultado do seu trabalho aconteça o objetivo final. Então, você tem que engajar todo mundo dentro desse objetivo, praticar o Jobs Rotation, onde um treina o outro, para que, sabe, na ausência de um, o outro está apto a assumir. Você pode pegar férias, você pode ter um problema de saúde, e você tem que ter a equipe engajada. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer essa rotação entre as equipes, a gente chama de Jobs Rotation, né? Então, hoje você está fazendo isso, daqui 3 meses a gente troca, você faz o que ele faz e vice-versa, e todo mundo vai aprendendo, e ali você já vai preparando a sucessão também. Porque o líder, ele tem que fazer o sucessor. Se você não faz o seu sucessor, você não está preparado para crescer. Se amanhã ou depois eu tenho uma oportunidade, ou na própria empresa, ou no mercado, se eu não tiver feito o meu sucessor, eu já tenho um problema para sair da empresa. Como que eu vou sair da minha empresa se eu não tenho alguém preparado para assumir a minha cadeira? Entende? Então, o líder, você tem que ter, na minha opinião, você tem que ter essa visão com o seu time para que você deixe o time apto a buscar alternativas, tanto na empresa como no mercado. Porque eu sempre digo, faça o teu melhor, porque se a empresa não te valorizar e não tiver oportunidade para você, você está se preparando para o mercado. Quais práticas você adota para garantir o compliance financeiro e fiscal da empresa? Compliance, Desculpa. Compliance. É que é uma palavra em inglês. Vocês foram profundo nessa, né? Então, a questão de compliance é algo extremamente necessário, né? E é um desafio da área financeira. Porque vocês sabem, né? Tudo que acontece na empresa, ele passa pela área financeira. Então, um exemplo, você é da área de informática. Você vai comprar um tablet novo, vai passar pela área financeira. Você vai fazer uma viagem pela empresa, vai passar pela área financeira. Então, tudo que acontece dentro da companhia, de uma forma ou de outra, vai circular dentro da área financeira. E a área financeira, ela precisa estar calçada nas políticas de compliance para que aquele trabalho seja conduzido da forma ética, correta e dentro dos valores da companhia. Então, isto é uma grande preocupação para o executivo financeiro, porque nós lidamos com milhões de reais. Imagine você administrando o orçamento da tua casa, o teu pai administra toda a tua casa. Então, assim, tudo o que acontece tem que ter uma regra. Não é comprar por comprar, eu não vou pagar aquilo que eu não comprei. Se você comprou essa caneca é porque está precisando da caneca. Ok? Então, quanto você pagou nessa caneca, tem uma política de mercado para você pesquisar preço. Olha, esse é o preço. Chegou no financeiro, tem uma regra para que se pague. Primeiro, foi necessário, essa caneca é necessária para a empresa? É necessário para a empresa. Foi feito as cotações de fornecedores, foi feito as cotações. As políticas de alçadas foram obedecidas, a requisitante, o autorizante. Então, o financeiro ele tem que estar calçado com todos esses pontos, se foram obedecidas essas regras, para que ele possa executar o trabalho. E qual que é o grande problema? Vocês escutam muito na televisão, né? Vazou dinheiro, gastou dinheiro com outra coisa e tal. Por quê? Porque as políticas de compliance não foram obedecidas. E quando essas regras não são obedecidas, você corre o risco de um ato ou uma atitude errada. Teve alguma referência para você durante sua carreira? Alguém que foi um braço direito para você? Olha, desde a graduação, desde o técnico, a gente lida com várias pessoas que nos dão referência, né?
Então tem um professor, um mestre, os colegas de trabalho. Então assim, todas as pessoas que passaram, que eu convivi com elas, todas deixaram um pouquinho de referência para minha carreira, sabe? Então eu me recordo desde a minha área, desde quando eu estava lá no técnico, quando eu era estagiário, quando eu era assistente, analista, supervisor, coordenador, gerente. Então sim, teve várias pessoas que naquele momento, até hoje eu trago uma referência para minha carreira, que me ajudou a construir o que eu sou hoje. Como você lida com situações de conflitos entre áreas, como finanças e operações? Qual o impacto nos resultados? Olha, isso é algo cotidiano, né? Porque até um gancho da pergunta anterior, que vocês citaram aí, foram bem felizes na pergunta de compliance. Então, assim, existe conflito. Primeiro, onde tem pessoas, tem conflitos. Sim. Dentro da nossa casa, na igreja, na família. Onde tem gente, tem conflito. Então, conflito vai ser algo que nós vamos ter que lidar a vida inteira. Tragam isso para dentro da organização. Então, você tem pessoas, você tem conflito e você tem interesses. Então, tem a área de produção, tem a área de compras, tem a área de vendas, TI, finanças. Todas essas áreas elas são movimentadas por pessoas que se conflitam entre si e que as áreas também se conflitam nos interesses. Mas qual que é o objetivo final? É vender e gerar rentabilidade para o negócio. Então, como que a gente faz para administrar esses conflitos? Baseado nas práticas de ética e compliance. Olha, eu não concordo com isso, mas isso tem que acontecer dessa forma. Por quê? Porque eu preciso cumprir essas etapas para se resolver. Então a gente vai conversando, vai analisando e vai administrando, né? Então, citando um pouco do futuro, qual é o próximo desafio que você gostaria de enfrentar na sua carreira? Olha, enfrentar desafios todos os dias, né? Mas assim, como eu digo, hoje eu já cheguei no ponto, eu sou o segundo homem da companhia, né? Então assim... Você é o CFO, então. Eu sou o CFO, né? Então acima de mim eu teria o CEO, né? O CEO. Eu tenho muito que aprender para chegar lá. Qual o desafio? Eu tenho que buscar conhecimento e me preparar para que, se essa oportunidade vir, eu esteja apto a assumi-la, né? Então, é claro, a gente tem que dar o seu melhor, aquilo que eu sempre falei para vocês desde o começo, né? Então, assim, eu dou o meu melhor e vou me preparando naquilo as necessidades que eu preciso para exercer o meu cargo. E nisso eu estou me preparando para, eventualmente, se algum dia pintar essa oportunidade, eu esteja apto a assumir. Você teria alguma mensagem para o pessoal que está assistindo você pela sala? Sim. Que vocês, primeiro, parabéns para vocês. Parabéns à escola, aos professores. Projeto bacana, hein? Fiquei muito satisfeito de ver como evoluiu, né? A gente pegar a nossa geração, eu tenho 50, eu tenho a idade de ser o pai de vocês, né? E eu estudei escola pública a vida inteira, né? Então, assim, como evoluiu, né? Que legal isso é muito importante, né? E que vocês aproveitem essa oportunidade. É um momento único na vida de vocês. Quando vocês chegarem no 50 igual eu, vocês vão lembrar assim, caramba, eu devia ter aproveitado melhor a parte quando eu estava lá no fundamental. É fundamental agora que chama, né? Uhum. Então, assim, aproveite o melhor disso. Hoje vocês têm tempo. Vocês têm aqui meio período do dia, vocês estão aqui dentro. Aproveitem a experiência dos professores, aproveitem a experiência da escola, aproveitem esse network com os amigos e criem uma base sólida para vocês crescerem profissionalmente e como pessoa. Agradecemos sua presença e também agradecemos o seu feedback do nosso podcast. Com um enorme prazer, essa caneca vai ser sua para guardar de recordação do nosso podcast. E agradecemos sua presença aqui. Muito obrigado. Eu peço uma salva de palmas para o Maurício.